sou de São Paulo, capital. Eu sou farmacêutico bioquímico. Eu trabalho em uma empresa de pesquisa clínica, onde eu Você trabalha com o quê? coordeno Peraí, você trabalha com o quê? eu trabalho em uma empresa farmacêutica de pesquisa clínica. Pesquisa clínica, o que é isso? Isso. Pesquisa clínica seria quando algum laboratório farmacêutico tem um medicamento que está na fase 3, que seria onde é uma molécula nova, inovadora, onde essa molécula já passou pelo teste in vitro, teste em ensaio, que é a fase 1. A fase 2 passou pelos testes em animais, ratos, cobaias, e a fase 3 é teste em humanos, né? E é onde entra o trabalho nosso nessa empresa, que é controlar os centros de pesquisa no Brasil, fornecendo documentos para os médicos, para os pacientes, e eu que coordeno essa equipe de assuntos regulatórios e reporto ao centro de pesquisa os documentos que a empresa que está patrocinando o estudo envia. Então, hoje... Pode perguntar à vontade. Há uma médica aqui agora, a Ludmila. Opa. Oi, Daniel. Oi, Ludmila. Eu só queria saber, uma curiosidade. Uhum. Qual medicamento vocês estão na fase 3 ultimamente, assim, o medicamento? Olha, o que eu posso te falar é que é um Também, medicamento, né? Eu não posso citar o nome, né? Mas é um medicamento que ele atua nos pacientes pós-infarto agudo do miocárdio para ter uma melhor sobrevida a esse evento. Esse está em fase 3, tá? Está em fase 3. Tem algum para diabético? Tem um para diabetes tipo 2, que são pacientes que já têm anos essa doença, aonde a doença já está naquela fase que acomete rim, acomete fígado, acomete sistema cardiológico, aonde esse medicamento ajuda a manter os níveis, né, glicêmicos estáveis, sem danos aos rins, fígado e por aí vai. Certo. E não pode falar qual laboratório? Não posso falar, mas é um laboratório grande farmacêutico. Grande, né? Tá. Grande. Eu sou endocrinologista, eu fico sempre curiosa com essas coisas, assim. Ah, tá certo. Mas em breve você vai ter novidades. O ano que vem? O ano que vem, acredito que esse medicamento ele vai estar na fase de registro na Anvisa. Tá. Então acredito que você vai ter ele na sua mão em 2014. Tá bom. Então eu vou lembrar de você, então. Tá bom. Tá, obrigada. Nada. Qual é o teu trabalho lá hoje? O que você faz? Olha, o meu trabalho hoje consiste em receber todos os documentos que a empresa que patrocina esse estudo envia, aonde é uma empresa... Ela banca a pesquisa, é isso? Banca a pesquisa, porque como é uma pesquisa a nível mundial, para esse medicamento ele ser usado a nível mundial, ele tem que passar pelos 4 principais continentes, que seria Ásia, Europa, África e América. Quem é cobaia do ser humano? Como é que você escolhe essas pessoas para servir de cobaia, para tomar o remédio e experimentar? Então, o que acontece? São doentes que têm a doença ou também dão para quem não é doente? Não, então, tem o perfil do protocolo de pesquisa, que são pacientes que já têm um histórico com algumas sequelas de doenças ou doenças onde ele tem o perfil para fazer parte desse estudo. E Alzheimer, tem alguma coisa para Alzheimer? Não, a gente não está atualmente trabalhando com... Doença de Parkinson?
Não, a gente não está trabalhando com nenhum medicamento, mas assim, a gente estuda outros artigos que recebemos e a gente sabe que existe uma grande massa, né, científica que está pesquisando muito novos medicamentos para atuar nessas doenças, Porque Alzheimer. teve um médico aí no Jô Soares, que ele é endocrinologista e tratava de diabetes. Aí ele dava um choque na pessoa, desligava o organismo todo, em fração de segundo ligava e voltava a funcionar o pâncreas. Nossa, O Jô Soares é o médico. Aí esquisito isso. Na Faculdade de São Paulo. Ele dá um choque no organismo, desliga o organismo e liga, como se fosse desligar e ligar. Tá lá no. Ele foi no Jô, eu vi ele no Jô. No Jô? E aí várias pessoas pararam de ter diabetes. Diabetes 1, que é aquela pior, diabetes 1. Diabetes 1 eu acho estranho, porque a pessoa que tem a diabetes 1... Após uns 3 dias de prática em casa, eu percebi que assim, a minha maior medo, um dos maiores medos, era falar ao telefone. E eu trabalho em uma empresa de pesquisa clínica, onde eu sou responsável pelos assuntos regulatórios dessa empresa. E eu tenho que cobrar os centros de pesquisa ligando. E sempre eu tinha que ligar e a lógica é falar, quem fala é o Daniel do estudo clínico tal. E eu sempre tinha uma dificuldade em falar o meu nome. E eu mudava. Eu falava assim, é do estudo clínico tal, eu sou o Daniel. Aí teve um dia que eu liguei para um centro de pesquisa, tinha que falar com uma mulher que chama Lilian, enfermeira, ela atendeu, ela falou, quem é? Eu, Daniel do estudo clínico. Ela, Daniel, é você mesmo? Aí eu sou. Aí eu comecei a falar, ela achou estranho. Aí eu senti uma grande melhora. Também na semana passada, retrasada, acho que foi? A semana passada, uma amiga minha me ligou para perguntar alguma coisa de trabalho. Aí eu atendi, alô, oi Bruna, o trabalho, não sei o que lá, o site assim, assim, assado. Aí, depois que ela desligou, ela me mandou um torpedo. Não sei o que aconteceu, mas a sua voz estava tão diferente. Aí eu mandei outro. Como assim diferente? Não sei, estranha. Então, acho que ela já percebeu uma melhora também. Os meus pais também, em casa, eles perceberam que eu estou mais focado, estou mais... Quando eu falo assim, com mais firmeza, eles perceberam isso também. E... Então, isso está me ajudando muito. Nessa última semana, eu não consegui fazer todos os dias seguindo o método, né? Porque estava muito trabalho, viajei, aí eu dormi fora de casa. Eu trabalho numa empresa farmacêutica responsável por pesquisas clínicas de novos medicamentos. E eu sou... A cobaia são os seres humanos. População em geral. Porque para um medicamento ele ter registro no Ministério da Saúde, que é a Anvisa que controla isso, ele precisa passar por 3 fases. A primeira é fase em estudo em ensaio, que é estudo em laboratório. A segunda fase é teste em animais, ratinhos, cobaias. E a terceira fase é em humanos, um estudo assistido para pessoas que têm aquela patologia na qual aquele medicamento vai ser indicado. Então, isso seria a fase 3. E, olha, morre bastante porque são pacientes graves, né? Por exemplo, tem um estudo que no Brasil ele tem 365 pacientes, morreram 3 em 2 anos e meio de estudo. Mas falar? Não é aceito porque o próprio órgão que controla os registros de medicamentos, para esse medicamento ser aprovado, um dos documentos é o estudo clínico em humanos, né? Então precisa realmente. Qualquer medicamento do mundo precisa passar pelos órgãos de cada país para ter registro, né? São só vocês dois? Não, tem o caçula,
Esse não, esse saiu certo. Ele fala pra caramba, o caçula, fala inglês, fala o diabo 4, moleque. E a sua família, quando viu a sua melhora? Meu pai falou assim que ele fica me zoando, porque eu sempre comprei a telecena do Silvio Santos, né? E tinha aquele quadro lá. E quem ganha é a carta, né? Tem aquele roletrando que a pessoa rodava e ganha a carta, ganha a pessoa. Aí quando eu comprei o consórcio, eu fiz em 5 anos. Eu nunca ganhei nada. Olá, boa noite. Eu nunca ganhei nada. E aí quando eu vendi a carta para pagar o Simo, aí meu pai falou assim, então a carta você engoliu a carta, né? Porque você usou a carta para poder falar melhor. No começo eles ficaram me zoando. O Simon sabe. Simon diz, não tem aquele desenho ou filme, não sei. Simon diz, fale grosso. Eles ficavam me zoando assim. Aí depois que eles perceberam que estava mudando mesmo, que estava ficando fluente, aí eles começaram a respeitar mais. E você teve alguma atitude sua que mudou depois que você começou a falar bem? Fiquei mais folgado. Mais folgado. Cara de pau, você se impõe mais. E mesmo para pedir algo no Ficou até mais restaurante, convencido, assim? Você fica mais seguro, porque assim, você não tem aquele receio, vou falar e vou ficar gago. Não, você chega e fala, pá. Né? A padaria mesmo, você ia pedir o pãozinho, você já pedia aquele pãozinho que você conseguia falar. Não o que você queria comer. Aí você chega lá, onde eu cheguei lá, eu quero 10 pães e 200 gramas de mussarela. Mussarela é uma palavra desgraçada pro gago falar, sabe, né? É verdade. Mussarela, mortadela também. Mortadela, o M é uma bosta. Aí o padeiro falou assim, o que foi, meu amigo? Você tá nervoso? Não tô nervoso, tô falando grosso. Vai levar para ela começar a operar a sua empresa. Eu presto o serviço de análise de viabilidade de negócios. Você tem uma ideia, você quer montar, você acha que é fácil, você não sabe como. Eu te explico como e falo quando que você vai conseguir funcionar. Você já fez curso naqueles órgãos lá do... Ai, eu esqueci. Sebrae. Sebrae, então, o Sebrae ele não tem nada específico para essa área regulatória. Mas eles têm te orienta a abrir um negócio. Sim, orienta, mas eu tenho alguns contatos, né? Minha madrinha, ela é contadora, meu primo contador, tem alguns contatos com algumas pessoas que têm negócio nessa área regulatória. Então, assim, não é que eu abri um negócio cego, eu sei o que eu estou abrindo. Mas a minha intenção é que essa empresa seja o início de algo maior, né? Que daqui a um tempo a empresa comece a fazer... Porque assim, tem o próximo passo, que são os registros dos produtos farmacêuticos. Então, para uma empresa ter um produto registrado, ela primeiro tem que ter a licença sanitária. Com essa licença, ela pode registrar produtos. Só que a empresa ela só pode registrar produtos se ela for o fabricante ou se ela for a empresa importadora. E aí é onde que eu entro. Se eu vendo o serviço de consultoria e assessoria em registro de produtos e tem uma empresa importadora com as licenças, eu hospedo aquele registro que eu fiz na minha empresa. A cada importação que a pessoa fizer, ela vai me pagar. Ela está amarrada a mim. Então, assim, hoje eu tenho essa visão, por quê? Que eu trabalhei em uma empresa importadora. Fiz todos os registros dessa empresa. Então, você, interessante, por que não fazer isso? Por que não? Por que não? Essa língua pra fora. Por que não fazer isso? Passa. Aí passa. E quais são os serviços que eu presto em licença... Não, é FotoS, né? Em licença sanitária. Eu faço a pré-inspeção sanitária, que seja... Por exemplo, às vezes você já tem a sua empresa. Você não tem a licença. Eu vou lá, antes que vai algum órgão sanitário e te multe, eu vou lá e faço uma pré-inspeção, onde eu vou ver se a sua empresa tem tudo o que precisa, se não eu oriento você. Ou então, eu oriento, você faz tudo e eu faço uma pré-inspeção para saber se tudo foi aplicado. Né?
E quando eu falo de licença sanitária, no escopo município, eu envolvo o órgão Covisa. O órgão Covisa é a partição da Anvisa que controla as licenças do município de São Paulo, por exemplo. E nesse órgão Covisa... Abaixa um pouquinho o microfone que tá... Não, a leitura labial. Se tivesse um surdo aqui, não ia... Nesse órgão Covisa, eu faço o CNVS, que é o Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária, né? E tudo o que precisar fazer pós o CNVS inicial, eu faço. Ou seja, você tem uma empresa, você quer ampliar as atividades dessa empresa, eu atualizo o seu CNVS. Se é uma empresa de saúde, precisa de um profissional que é o responsável técnico. Seria aquele enfermeiro ou médico que responde sanitariamente sobre aquela empresa, né? E eu faço isso, assunção de responsabilidade técnica. O outro caso que eu já havia comentado, um outro serviço é a adequação da sua empresa após uma vistoria sanitária. Então eles foram lá, acharam algo errado, notificam você. Voltaram lá, você não fez nada, notificam e multam. Voltou lá, você não fez nada, lacram a sua empresa. Chama a polícia e lacra. Aí é onde eu entro. Ou entro antes também. Vamos lá. E como eu falei, dependendo do perfil da empresa, se fala que é uma importadora de produtos farmacêuticos, se é uma distribuidora ou uma drogaria, além da licença do município, ela precisa da licença da Anvisa, que é o órgão federal. E só com essa licença da Anvisa que a empresa vai conseguir iniciar suas atividades. E eu faço também toda essa parte da Anvisa, que seria o cadastro inicial no site da Anvisa. Porque tudo na Anvisa é eletrônico. Você entra no site e faz o cadastro. Qualquer petição que você vai acionar, iniciar de registro de produto, AF, você precisa iniciar no site da Anvisa. E na Anvisa eu faço autorização de funcionamento para empresas, que é a normal, que é chamada AF, e a AI, que é a autorização especial de empresas, que seria quando você lida com um medicamento controlado, é chamado de AI. Porque o medicamento controlado, ele é tido como se fosse uma substância psicótica e você precisa da licença do exército para pedir essa AI. Então é um processo bem difícil. E, logicamente, quando você obtém essas licenças, algumas expiram em 1 ano e algumas em 5 anos. Você precisa renovar essas licenças. Então eu faço esse trabalho de renovação anual ou seja qual for o período dessas licenças, né? E outro trabalho que é esse trâmite que fica na Anvisa, o processo, ele tramita por várias áreas, por vários setores. Eu acompanho, a nossa empresa acompanha. Boa noite, tudo bem? Daniel, para quem não conhece, e quem quiser conhecer me liga depois, né? Bom, conheço o Simon tem 2 anos, né, Simon? 2 anos. Carnaval agora faz 2 anos. Era muitíssimo gago. Era gago jovem, desde os 7 anos de idade, né? E aí sofri bullying, colégio, faculdade, mas sempre trabalhei muito, né? E consegui namorar aqui, namorar ali, fazer alguma coisinha. Eu, embora era muito gago, não era tímido, né? Era um gago valente. E gago, assim, sofre muito, né? Porque você quer falar uma coisa, você sabe que aquela frase não vai rolar, aí você muda e a frase perde o sentido completo, né? E aí eu estava com 30 anos, trabalhando numa empresa de pesquisa clínica. Eu sou formado em farmácia. E nessa empresa exigia inglês fluente. Eu fiz vários cursos, mas nunca tive fluência. Preguiça, realmente.
E também o fato de ser gago atrapalhava um pouquinho, né? Você ficava, ai, você machucou? Não, né? Então atrapalhava um pouquinho isso. E era um método novo que você estudava em casa. Era um método que eram 4 aulas em casa, você ouvia 2 dias e no segundo dia você ouvia e depois repetia. E eu lá no meu quarto, sem pressão nenhuma externa, ouvindo, repetindo e gago. Eu falei, nossa, tô no lixo, né? Tô sozinho no quarto, não tem chefe aqui, não tem teacher, e eu gago. Aí eu fui no Google, curar gagueira. Aí, entre várias coisas que eu vi, encontrei um vídeo dele, no Jô Soares, falando sobre isso. Aí eu falei assim, esse cara tá me tirando, né? Que ele... Na época estava o David Brasil e ele corrigiu a voz dele. Falei assim, nossa. Né? Aí eu pensei assim, eu vou ligar para ele, né? Mas gago tem medo de ligar, manda e-mail. Mandei e-mail pro Simon. Aí o Simon respondeu, me liga. Aí eu liguei pro Simon, olha o que eu... Bom dia. Na gravação, né? O cara não fala assim, né? Mentira, é uma máquina, né? É uma máquina que fala assim. E aí ele falou assim, olha, eu trabalho com isso há tantos anos, hoje vai ter uma aula online, né, no Rio. E aí ele me passou o message dele, eu entrei online no Rio e assisti a aula, participei um pouco, e ao término da aula ele fez um vídeo meu, tem 5 minutos eu acho, eu falando de mim, eu sou assim, assado, e depois ele me mostrou o vídeo. Eu fiquei chocado. Meu Deus, sou tão ruim assim. Eu era muito gago, realmente. Aí o Simon falou assim, ó, meu curso custa uma fábula, né? Aí na época eu tinha um consórcio quitado, né? E eu desfiz e paguei ele, né? Inclusive eu comprei um carro depois de 2 anos, viu, Simon? Só agora eu comprei um carro, viu? Então eu andei a pé 2 anos, né? Não sou mais gago. Valeu a pena. Bom, e desde então não sou mais gago. O que você fez? Mudou a tua vida profissional? Mudou que eu era funcionário, né? E era funcionário de uma empresa Roche, Brasil. E aí alguém me disse assim, monta um site seu, você conhece a área, né, regulatória, conhece muito. Aí eu montei um site, falei assim, eu vou ficar dando consultoria online, porque eu sou gago, né? Aí, desde então, por algum motivo, a minha chefe não gostou que eu abri o site, mandou embora. Aí eu falei assim, preciso agora mudar isso. Aí eu já estava vindo aqui no Simon. Aí falou assim, não, treina direitinho, todos os dias em casa, ouve um CD, pratica e treina. Quando você ligar para alguém, treina. Liga pro 0800, né, e vai treinando, né? E treina de graça. Aí eu fui treinando, paquerar também, e desde então a minha vida mudou muito, né? Eu tenho hoje uma empresa de consultoria regulatória, atendo a nível nacional, e a minha empresa, ontem, saiu o meu contrato novo, que eu vou agora passar.